Santos tem alguns jogadores que podem sair do Santos nessa próxima janela de transferências. Vamos aos nomes. O primeiro de todos é o Mike. O lixo do lateral direito, Mike, no Santos é um lixo. O Mike é uma porcaria no Santos, é a grande verdade. Ele é um lixo com a camisa do Santos, horroroso, pavoroso. Ele não corre, ele não se esforça, ele não dá pique, nada. O Mike volta trotando pra defesa, ele é lateral direito, tá? Sobe pro ataque em velocidade de homem nuclear e volta andando pro campo de defesa. Ele volta assim, ó. Qualquer jogador passa correndo pelo Mike. Então o Mike vai estar nessa lista de negociáveis, provavelmente. E o Matos, se tiver nessa lista, ele vai ter 10% em cima do salário que ele deu pro Mike, que é 900 mil reais por mês, ou seja, 90 mil de comissão. Show, né? É bom fazer negócio no Santos, cara. Você é premiado até pelas cagadas que você faz. Ele trouxe o Mike com um dos maiores salários do elenco e vai negociar o Mike, que é uma porcaria no Santos, e ainda vai ganhar comissão por negociar esse inútil desse lateral. O outro é o Zé Ivaldo, que o Santos contratou, né? Não vou colocar a culpa só no Matos, porque o Zé Ivaldo não foi contratado pelo Matos, e eu não vou colocar a culpa no Cuca, porque o Zé Ivaldo foi utilizado e bateu as metas sendo utilizado pelo Vojvoda, que era o treinador anterior, mas que pediu autorização da diretoria para utilizar o jogador. E ele utilizou, bateu as metas, o Santos teve que comprar ele do Cruzeiro. 1 milhão e pouco lá, né, mas pagou. Acho que é 1,5 milhão de dólares, tá? Quase 10 milhões de reais. Teve que contratar. O Zé Ivaldo é horroroso, péssimo jogador, fraco, nem joga mais e também vai estar nessa lista de negociáveis. O próximo dessa lista é o Zé Rafael, que eu gostei quando o Santos contratou, sendo bem justo, e também não foi contratado pelo Alexandre Matos. Mas o Zé Rafael começou bem no Santos e depois foi caindo muito de rendimento, péssimo. Hoje nem para banco vai mais, então assim, ele não consegue jogar. Dizem que clubes da MLS e o Vitória querem contratar o Zé Rafael. Eu acho que ele tem que ir embora. E eu acho que ele também quer ir embora. Eu acho que ele sabe que não dá mais, ele nem é aquele cara que não se esforça em campo. Ele tenta, mas ele dificilmente consegue. Então talvez uma liga com um pouco menos de competitividade, que exija menos fisicamente dele, mais tecnicamente, ele possa contribuir. No Santos, infelizmente não funcionou, embora eu tenha gostado muito da contratação dele e ache realmente ele um jogador de talento, mas ele não consegue mais jogar, os minutos que ele entra em campo realmente são bem comprometedores. O próximo dessa lista aqui é o Tomás Rincon, que é a idade, né? O Tomás Rincon chegou em 2023 pro Santos. Ele não consegue mais jogar, ele já tem muitas dificuldades, ele jogou só a estreia do Cuca no jogo contra o Cruzeiro, não foi bem também, e desde então ele não pisa mais em campo pelo Santos. É um jogador com muitas limitações pela questão da idade, eu acho que ele vai acabar se aposentando, tá com 38 anos de idade e não consegue mais jogar, mas é um que também vai deixar o Santos muito provavelmente. O Ilharão também é um jogador que pode sair dependendo da proposta. Eu acho que ele fez um bom segundo semestre de 2025, desde que chegou. Esse ano dele tá muito fraco, muito ruim. É um jogador de idade avançada e como jogador de idade avançada acaba entrando nessa probabilidade. Você vê que todos os que eu citei aqui, só o Zé Ivaldo tem menos de 30 anos. O Mike tem 33, o Zé Rafael tem 33, o Tomás Rincon tem 38, o Zé Ivaldo tem 29, o Ilharão tem 34. Tem um porquê. Eu sempre falo aqui no Futirinhas de que jogadores que chegam com idade avançada, você tem que responder pra ontem, porque no geral eles vão dar problema. Não porque eles são ruins, é porque a idade chega pra todo mundo, e o Santos contratou vários deles. Parabéns pra diretoria do Santos aí, pro Alexandre Matos, né? E eu nem acho que o Arão foi um problema do Matos, eu acho que ele já foi o Matos que contratou o Ilharão, enfim. Mas não acho que foi uma contratação ruim, mas é uma contratação com data de validade bem curta. Outro é o Lautaro Dias, que tá emprestado pro Santos até o final do ano, né? E eu torço pra que vá embora, porque não tem condições de jogar futebol. Não é o Santos não, qualquer clube, o Lautaro Dias, ó, ele tem que voltar pros clubes do futebol do segundo escalão do futebol sul-americano, ou buscar uma liga alternativa na Ásia, no futebol do leste europeu, porque olha, futebol de primeiro escalão da América do Sul, Cruzeiro e Santos podem falar com muita tranquilidade sobre o Lautaro Dias. Ele é muito ruim. Muito ruim. O Lautaro Dias, pra ser ruim, ele tem que melhorar 25%. É muito assim, ele é muito fraco. Rony é outro, cara. O Rony é o Lautaro Dias burro, é impressionante. O Rony, quando tá em campo, eu sinto saudade do Lautaro Dias. Quando o Lautaro Dias tá em campo, eu sinto saudade do Rony. Quando os dois estão em campo, eu quero me churrascar. É muito ruim o Rony, cara. O Rony tem um dos maiores salários do Santos Futebol Clube. O Rony ganha 1,5 milhão por mês no Santos, cara. O Rony é horroroso, ele é um pavor de jogador. E ele, segundo a informação do canal 3 Pontos, o Atlético Paranaense tem interesse no retorno dele. Se eu fosse o Santos, eu só liberava do contrato.
pode ir. Não precisa transferência nenhuma, não precisa, eu vou perder dinheiro. Pode ir embora, vai embora, tchau. Some. Mas o Musetti falou, o Lucas Musetti disse, né? As informações aqui são com base nas informações dele, de que não existe nada por enquanto e que a intenção do Santos é que o Rony continue. Pois é, esse é o camisa 11 do Santos. Eu tenho dó do seu Pepe, que fez a história da camisa 11 no Santos, e ele tem que ver isso aí, jogando com o número que ele consagrou. O segundo maior artilheiro da história do Santos tem que ver, né? Com 91 anos de idade tem que ver o Rony jogando pelo time dele. Pavor, cara. Mas é isso, tá? O Santos tem interesse em alguns jogadores? Tem. Algumas coisas estão circulando aí, principalmente do Rubens, ex-jogador do Atlético Mineiro, mas não tem nada de concreto. O Santos precisa se desfazer de muitos jogadores antes de tentar contratar qualquer um. Não dá pro Santos contratar ninguém se esses caras continuarem vestindo a camisa do Santos, porque o Santos não tem condições financeiras. E você vê que aqui é tudo jogador para se livrar. E disso aqui o Santos vai ter que vender algum atleta. Tem rumores falando que o Chelsea tem interesse no Gabriel Bontempo. Eu não sei se isso é verdade, são rumores ainda, eu vi em alguns lugares. E eu vou te dizer, como santista, se vier qualquer oferta pelo Gabriel Bontempo, o Santos vai vender, porque o Santos não tem dinheiro pra porra nenhuma, porque essa diretoria é um lixo. Essa é a grande verdade. Tá? Então assim, se vier uma oferta pelo Gabriel Bontempo, o Santos vai vender, porque precisa vender. Não é só se livrar de algum dessas desgraças que estão vestindo a camisa do Santos. O Santos vai ter que vender jogador bom. E aí vai piorar ainda a situação, né? Então esse é o Santos de Marcelo Teixeira.